Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do Conexão Popular. Rapidamente eu quero fazer aqui uma pergunta para ambos, evidentemente. Mas no dia 17, no último dia 17, foi realizada na Câmara uma audiência com referências aos projetos da construção civil. Foi promovido, inclusive, pelo vereador João Vidal. Muitas críticas foram colocadas à mesa para as pessoas que estavam aqui representando a Prefeitura, no caso o secretário de Planejamento, Denis Diniz, a secretária Odila, e também membros da construção civil, enfim. Foi produtivo, na minha opinião, sim, essa audiência. Eu queria saber o que o senhor achou dessa audiência, que de concreto foi resolvido alguma coisa, e, coincidentemente, uma semana depois, o secretário de Planejamento pediu a sua exoneração, o Denis Ortiz. Morosidade na aprovação de projetos, entre outras tantas reclamações. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso, vereador. Foi coincidência, vereador, ou foi mesmo o resultado da audiência? Olha, eu aposto na coincidência. De minha parte, não houve nada para além de organizar uma audiência pública para clarear alguns pontos que era claro e evidente motivo de insatisfação num setor tão importante que é o setor da construção civil na cidade. Eu tenho bastante relacionamento com pessoas ligadas ao setor, também coincidentemente, porque tenho muitos amigos arquitetos, engenheiros, enfim, e que davam conta de que estava demorando muito, que a coisa na Secretaria de Planejamento estava insatisfatória. Eu conversei com o secretário Denis na época, tentei algumas pressões do ponto de vista do relacionamento do vereador e o gestor, né? Falei, olha, está demorando, olha, tem muita gente reclamando. E isso se prolongou, teve o problema também da demissão recomendada pelo Ministério Público de 9 profissionais dentro da Secretaria que estavam diretamente ligados a esse sistema de aprovação de projetos de construção civil. Análise e aprovação, né? Exatamente. E daí o negócio degringolou de certa forma. E que eu falei, não, agora tem que ir a público, não tem jeito. É um problema que tomou dimensões grandes e tem que ser tratado como merece, que é a audiência pública. Por isso, convidei aqui para a audiência pública, teve uma participação bem significativa das pessoas ligadas ao tema, seja da sociedade civil, seja do governo e também parlamentares. Foi bem intensa, né? Quem pôde participar ou assistir pela TV Câmara viu que foi uma audiência bem debatida, e logo depois acaba que o secretário pede exoneração. Não acredito que guardou relação, mas o resultado da audiência eu fiquei muito satisfeito, porque deu uma chacoalhada, né? Algo já mudou? Já tem algum feedback positivo, sim, de mudanças, das sugestões que foram feitas, e tem um compromisso bem anotadinho que a secretária de Finanças, que também, apesar de não ser da de planejamento, mas tem diretamente ligação com a área, porque é ela que, por exemplo, libera recurso para os computadores, que são obsoletos e lentos dentro da secretaria, para uma melhor disposição do layout, ou então para a contratação temporária de algum profissional que possa contribuir nesse processo. Eu fiquei bem satisfeito com o resultado da audiência e vou acompanhar o andamento no prazo que eu estabeleci junto ao gabinete, também no prazo que estabelecemos ser razoável para que as coisas, de certa forma, possam ser aferidas. É um segmento que não pode ficar estagnado de maneira nenhuma. Não tem condições, né? Não tem como. Vereador Noelson, a respeito dessa audiência, o senhor esteve presente, acompanhou, não, mas soube, né? Eu não estive presente, eu estava em outro evento, mas às vezes a dificuldade que determinado secretário tem para desempenhar a função é mais por centralizar o serviço, né? Às vezes o secretário tem dificuldade porque o mandatário ele é centralizador. Então eu fui procurado várias vezes, conversando com investidores, a questão da demora, né? Então, se o secretário ele se viu necessidade, não é o primeiro, né? Outros secretários já se sentiram prejudicados, pediram para sair. Então, É o sexto, né? Então, quer dizer, o mandatário ele precisa, se são secretários que são importantes, ele não gostaria de perder, ele precisa reavaliar a forma sistemática como está trabalhando e de pessoas que está ligado diretamente ao secretariado, se está atendendo realmente a contento, se não está atrapalhando, né?
Que às vezes, infelizmente, as coisas elas brecam em alguns setores e não vai mesmo. Se não for alguém para empurrar, a coisa fica travada. Aí perde, todo mundo perde. O município vai perder mesmo. Luiz Carlos Batista. Aliás, a falta de estrutura ela existe em todas as secretarias da administração, né? Não há estrutura. Não há. Não há estrutura física, né? Não há estrutura Humana. de pessoas, de mão de obra, de maquinário. Luiz. Vereador Vidal, o senhor como líder do governo, o senhor já participa sempre das reuniões e audiências, claro, e já foi observado o seguinte: toda reunião, toda audiência, independente de que área seja, quem toma a frente da coisa é a secretária de Finanças, Odila Sanches. Ela domina, simplesmente ela domina todas as reuniões, todas as audiências, convocar qualquer reunião que haja em qualquer área. Já tem gente desconfiando que está sendo construído pelo governo um nome para disputar a próxima eleição. Existe, o senhor tem conhecimento de alguma ação nesse sentido? Não tenho não, Luiz. Não tenho nenhum conhecimento a respeito disso. A Odila, eu tenho pouco relacionamento com a dona Odila, mas ela se mostra muito ativa. Alguém que trabalha muitas horas. Em qualquer área ela está por dentro de todos os dados. É impressionante, realmente. Exatamente. E eu acredito que ela tenha conquistado a confiança e uma autonomia, de certa forma, diferenciada frente aos outros secretários, porque é a chave do cofre, né? Então é diferenciado mesmo. Ela transversaliza todas as secretarias. As demais, todas passam por ela, né? Então, eu acho que isso tem sido natural. Ela tem assumido mesmo a responsabilidade, até para além do que é estritamente compatível à sua pasta. E eu acho que tem feito um bom trabalho. Por ela estar transitando em todas as áreas, todos os eventos, é natural também que surja, né, frente a um cenário de poucas lideranças ascendentes aí no cenário político em Taubaté, quem começa a aparecer mais vai naturalmente surgir como nome, e das especulações são naturais também. Eu acho que não passa de especulação. E sejamos claros, graças também à proximidade que ela tem com a família Ortiz, né, que é mandatária do PSDB. E de repente ver se isso não está sendo bloqueio. Deve almoçar aos domingos, né, provavelmente. Não sei, reúne-se a família aos domingos. Deve ser. E tem aquele frango com macarrão. Mas saindo E da ovo de política, codorna. E um ovo de codorna. saindo da política um pouquinho, daqui a pouco a gente volta sobre política, vamos para a mobilidade urbana. Vereador Noilton, o senhor tem um projeto de lei apresentado na Câmara, está tramitando nas comissões, já com parecer, e eu queria que o senhor esmiuçasse para a gente o que significa o que é esse projeto seu que envolve as bicicletas da cidade. Então, o nosso desejo aí, Luiz Carlos, e a toda a população que tem nos acompanhado, nós entramos com esse projeto, então, para capacitar toda a cidade com o transporte de bicicleta. Ou seja, nós não teremos uma cidade que vai ter só bicicleta, não é essa a proposta. Não é a China, né? Não é a China, né? Mas hoje, as cidades modernas, as grandes cidades, pequenas, médias ou grandes, ela já está se capacitando e se preparando. Existe, inclusive, verba do governo federal, quando a cidade tem interesse nisso, e se a cidade realmente ela tiver interesse para se capacitar, existe essa verba, tá? E nós também nos colocamos à disposição para auxiliar, né, em emendas para que isso seja disponibilizado para a cidade. O que é? O nosso interesse não é só que algumas localidades seja feito ciclofaixas e placas e algumas partes da cidade seja contemplada. Eu tenho conversado com a secretária, com a Lola, ela tem me falado que existe um projeto para toda a cidade. Então, o que nós fizemos foi melhorar isso, trazendo esse projeto que está em discussões, porque isso traz toda uma regulamentação de medidas, de placas, de sinalizações, até mesmo o ônibus urbano, ele ser adaptado para o transporte de bicicleta, porque às vezes o cidadão ele está num bairro muito distante, então ele não tem tempo para ir de bicicleta, mas ele pode no final do dia do seu trabalho ele voltar de bicicleta. Agora, para isso precisa realmente capacitar a cidade, as vias,
precisa realmente haver um investimento muito alto. Mas isso é bom, porque eu penso não só na questão da cidade ter a sua mobilidade, eu penso também na questão da saúde do cidadão, né? Da questão do meio ambiente, é uma série de fatores, a questão social. Fatores positivos. Né? Exatamente. Então, isso daí tudo vai trazer realmente uma nova cara para o município. Eu tenho visto alguns vídeos da Holanda, Luiz, quando da crise do petróleo, da primeira, da segunda crise, e isso quando o Brasil também aconteceu no Brasil na década de 70, correto ou não? Não se pensou em nada disso, ou então se pensou foi muito timidamente, até foi quando começou a questão do álcool, né? Mas na Holanda principalmente, eles voltaram-se realmente para preparar o país para enfrentar a crise do petróleo. E depois o povo começou a melhorar um pouquinho de vida, aí eles afastaram um pouquinho, mas depois, mais para frente, uns anos para frente, eles voltaram, injetaram muito no país. E hoje muitas cidades da Holanda, ela tem um movimento de transporte, a população usa intensamente, né? E isso daí pode ser feito no Brasil. Taubaté não tem tantos morros, né? Mas às vezes que tem um pouquinho de morro, dá para o cidadão com um pouquinho de treino, um pouquinho de habilidade, ele consegue utilizar a bicicleta. E o senhor está falando de cátedra, né? Sim. Está falando de cátedra. Só um aviso aqui, olha. Assim como nós reclamamos, existe uma lei que proíbe que ciclistas transitem em calçadões, em calçadas. Tudo isso, Miguel. Não é? Agora, tem pedestre e tem gente fazendo... Que corre nas ciclovias. Isso também não pode. Então, também não pode. Né? A ciclovia para a bicicleta. A regra existe. A regra é clara, né? A regra é então, clara. Isso aí também tem bolsões de estacionamento. Ou seja, toda cidade ela será capacitada para, não importa onde você esteja, você vai se sentir bem andando de bicicleta. Aprova esse projeto, vereador? Opa! Não tenha dúvida. O interesse social é muito grande, viu, Miguel? O interesse realmente da população. Você disse que aí na cidade é um investimento muito grande, mas tem que começar, né? Precisa começar. Começa Qual o vereador de dar a respeito disso, por favor? Aprovo demais, tem todo o meu apoio. Eu também escarafunchei um pouco, mais especificamente no primeiro semestre do meu mandato, com relação a isso. Eu lembro que eu tinha uma frase para com o prefeito, para com o governo. Tudo bem, não dá para instalar ciclovia na cidade inteira, mas que não recapeie nenhuma via na cidade de Taubaté sem que se considere o espaço para bicicleta. Então, todas que forem fazer, ainda que seja um trechinho, você põe ali, porque ali é mais difícil do ciclista morrer se acidentar. Pelo menos naquelas ilhas de segurança. Então, tem o meu total apoio, a gente tem que assumir essa cultura e eu quero, o ano que vem, também aderir mais a Vamos esse ser esporte. parceiros de tudo isso. Até porque a ciclofaixa, tá vendo, Miguel? Ela tem tudo uma metragem, é tudo feito com... Não, é tudo, não é? Outra, ela começa... 2 palmos aqui para que seja a ciclovia. E outra, ela tem começo, meio e fim. Ela não pode começar, de repente, e terminar no nada. Que às vezes é o que a gente vê hoje, termina no nada. Você vem da Independência, chega na Santa Terezinha, você vai para onde? Aí você fica sufocado no meio dos carros. Não importa se a rua é estreita ou não. Tem possibilitar a mobilidade do cidadão. Muito bem. Deixa eu só falar uma coisa, Miguel, só para até fortalecer isso. Nós vamos ter um prolongamento aqui, tudo indica que aconteça, de cerca de 8 quilômetros da rodovia Carvalho Pinto. E quando a gente usa a estrada, você vê muitos ciclistas utilizando a estrada também. Eu acho que não tem cabimento, e já fiz minha parte, por 2 vezes eu interpelei o governador, Geraldo Alckmin, levei para ele ofício, para que vai construir qualquer trecho de estrada, ponha lá 1 metro, não sei, 1,5 metros, 2 metros de ciclofaixa, de ciclovia. Não custa incluir isso, uma coisa dessa no projeto, até para que as pessoas do passeio noturno, do passeio do final de semana, possam utilizar aquela ciclofaixa, aquela ciclovia. E está construindo, está novo. Por que não incluir? Já precisa. No século XXI, não incluir uma ciclovia, ainda que seja num pedaço de rodovia, não tem cabimento. Aí chegou o momento de eleição, tal, esfriamos nisso, mas acho que eu e o vereador Noilton podemos voltar com essa discussão. Muito bem. Vamos a um rápido intervalo. O Conexão Popular volta em instantes.